Saudações, senhoras e senhores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sala de Guerra, agora voltando das férias e começando 2017, falando novamente de cinema. E o filme de hoje que nós vamos abordar se chama O Silêncio da Montanha, um filme austríaco de 2014 que se ambienta no cenário da Guerra Alpina entre o Império Austro-Húngaro e a Itália, onde combates em trincheiras de altas altitudes, enfim. E o amor entre um austríaco e uma italiana vão gerar um filme que, apesar de não ser muito bem visto pela crítica, muito me agradou por demonstrar muito bem o cenário de luta da Primeira Guerra Mundial nos Alpes do Tirol italiano ou austríaco, mas aí você tem que ver o filme para entender. No mais, vamos para a vinheta e se você já é legal, curta e compartilha esse vídeo e vamos lá! The Silent Mountain é um filme austríaco de 2014 que estranhamente é falado em inglês e que conta a história do amor entre o jovem Andler, é difícil falar esse nome, e Francesca. É um amor proibido, já que em 1915 o Império Austro-Húngaro e o Reino da Itália estarão em guerra, disputando ali a região das montanhas Dolomitas no Tirol do Sul, essa região que desde o século XIX era disputada entre os dois países. O filme começa com o casamento da irmã do Andler, Gruber, com um jovem engenheiro italiano, uma coisa que não era muito bem vista pelos dois, tanto pelos italianos quanto pelos austríacos. E durante a festa de casamento é declarada a guerra, e as pessoas, os casais têm que se separar e fugir e tudo mais, e a trama começa a se desenrolar. O Andler, ele acaba recrutado para o Real e Imperial Regimento de Infantaria Sexton, ou Sextner, apesar de que eu não encontrei nenhuma informação sobre esse regimento ou batalhão em nenhuma fonte que eu achei da internet. Se vocês acharem, deixem nos comentários, vocês já estão ligados como é que é. No meio disso tudo, o batalhão do Andler, é difícil falar esse nome, vai ter que enfrentar regimentos Alpini italianos. E, inclusive, agora tem um pequeno spoiler, o seu cunhado italiano, o engenheiro, que casou com a irmã dele, que acaba sendo alistado nos Alpini e vai para as enormes altitudes das Dolomitas enfrentar os austríacos. A trama do filme, então, vai se desenrolar nisso, um amor proibido entre um austríaco e uma italiana, as agruras do fronte de combate, os perigos que esses homens passavam e as dificuldades para levar o combate ao adversário. Mas deixando um pouco de lado a trama do filme, o que mais me chamou a atenção de O Silêncio da Montanha foi como ele representou, como ele trouxe para a gente as agruras do fronte alpino ítalo-austríaco, como esses soldados, que em teoria eram especialistas em combate de montanha, sofriam, lutavam e morriam pelos seus países. Nesse ponto, o filme ele foi magistralmente bem construído. Inclusive, numa cena que eu até vi que recebeu críticas de sites especializados, mas acontecia de fato. Então, alerta de spoiler, que é quando os soldados estão lutando durante um mau tempo e raios acabam atingindo os soldados. Muitos críticos disseram que foi uma cena exagerada, mas de fato isso é muito bem documentado. Soldados de ambos os lados, por conta da altitude e do mau tempo, eram constantemente atingidos por raios e relâmpagos. A própria equipe de produção do filme, se eu não me engano, até um dos atores, eu vou ler para vocês aqui, o ator principal, William Moseley, e uma cameraman, foram atingidos por um raio durante a produção. Mas, além disso, o filme ele demonstra muito bem os combates em altitude, as necessidades de tropas como os Alpini e os Kaiserschütz, as infantarias, Kaiserschütz, é difícil falar esse nome, toda palavra em alemão é complicada. Mas o filme ele mostra muito bem como essas tropas de altitude elas vão se enfrentando as dificuldades em chegar nas posições inimigas, a falta de cobertura, onde eles vão acabar recebendo fogo de vários lados, de peito aberto, como é muito bem demonstrado no filme, e, posteriormente, as guerras de túneis. É isso mesmo. Ambos os lados, austríaco e italiano, cavaram túneis e minas enormes por debaixo das posições inimigas e, posteriormente, enchiam essas minas de explosivos
e detonavam isso tudo, mandando pelos ares a posição adversária e os adversários. Essas minas também serviam para ligar posições, né? Você tinha uma posição A e uma posição B, você cavava uma mina ligando as duas, de modo que os seus soldados e suprimentos pudessem trafegar entre uma posição e outra de maneira mais segura. Só uma coisa dos combates de montanha que faltou no filme, e que eu vou falar para vocês aqui, foram as mortes causadas por avalanches. Durante os combates, né, o começo dos combates lá no fronte alpino, você teve o que ficou conhecido como a Sexta-feira Branca, que aconteceu no dia, leio para vocês aqui agora, me perdi, 13 de dezembro de 1916, quando uma avalanche atingiu forças austríacas que descansavam em seus alojamentos, matando 270 soldados. Ficou conhecido como a Sexta-feira Branca. E posteriormente, até o final de dezembro desse ano, aproximadamente 10 mil soldados somados de ambos os lados iam acabar morrendo por conta de deslizamentos e estilhaços de gelo decorrentes de avalanches. Avalanches essas que muitas das vezes eram causadas por fogo de artilharia deliberado, ou seja, com o propósito de causar avalanches contra as posições adversárias. Bom, gente, então fica aí a dica para um filme muito bacana para vocês assistirem, que mostra muito bem como era o combate nos Alpes, né, a altas altitudes, durante a Primeira Guerra Mundial. Eu, pessoalmente, adorei o filme, né, apesar de que ele não recebe notas muito boas, nem críticas muito boas, eu achei um filme interessante porque, cara, eu adoro filme de guerra, ainda mais um cenário de combate que não é tão explorado assim pelo cinema. Então, fica a dica aí. O vídeo de hoje foi mais curtinho, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui o seu curtir, se inscreva no canal. Nós já passamos dos 500 inscritos, estamos, se eu não me engano, chegando aos 600 no momento em que esse vídeo foi gravado. Eu agradeço a vocês por isso, mas, por favor, continuem curtindo, continuem compartilhando, se inscrevam e comentem o que vocês querem ver nos vídeos futuros. No mais, aguardem aí que logo mais vem um vídeo aí explicando como vai ficar esse canal aqui, esse novo ano de 2017. No mais, eu deixo o meu abraço para vocês e fui!